lutando o tempo todo para tentar tomar o maior número de pessoas possíveis. Nós vamos ver isso aqui daqui a pouquinho. Bom, aí no versículo 12 fala assim, olha, apossaram-se também de Ló, filho do irmão de Abrão, que morava em Sodoma, e os seus bens, e partiram. Porém veio um que escapara e o contou a Abrão, o hebreu. Este habitava junto dos carvalhais de Manre, o amorreu, o irmão de Escol e de Aner, os quais eram amigos, aliados de Abrão. Também eram amorreus esse aqui. Ouvindo Abraão que seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens dos mais capazes, nascidos em sua casa, e os perseguiu até Dan. E repartidos contra eles de noite, ele e seus homens feriu-os e os perseguiu até Obã, que fica à esquerda de Damasco. Trouxe de novo todos os bens e também a Ló, seu sobrinho, os bens dele e ainda as mulheres e o povo. Após voltar Abraão de ferir a Quedorlaomer e aos reis que estavam com ele, saíram ao encontro o rei de Sodoma, no vale de Savé, que é o vale do rei. Irmãos, então o que aconteceu aqui? Aconteceu que Abraão soube disso aqui, dessa confusão, dessa guerra aqui, que tinham perdido um piedoso lá no meio, no caso, desse vale aqui, desse combate aqui desgraçado, e ele foi lá e pegou, resgatou, tomou de volta os bens que tinham lá e também tomou o piedoso Ló. Foi isso que aconteceu, irmãos. O livro de Pedro, irmão, explica melhor sobre isso aqui. Vamos tentar ler no livro de Pedro, lá no caso, nos versículos, capítulo de Pedro, perdão, segundo livro de Pedro, capítulo 2, versículos 6 ao 9. Tu vai ver por que realmente Ló foi resgatado. Vamos tentar ler aqui para você poder entender que isso aqui, no caso que houve lá em Gênesis 14, se completa aqui em 2 de Pedro 2, a partir do versículo 6. Ó. E reduzindo as cinzas as cidades de Sodoma e de Gomorra, ordenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver de modo impiamente. E livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles homens insubordinados. Porque este justo Ló, pelo que via e ouvia quando habitava entre eles lá, ó, atormentava a sua alma justa, cada dia por causa das obras iníquas daqueles. É porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia de juízo. Então, irmãos, foi isso que aconteceu. Houve uma batalha lá, né, de 4 reis, como já falei, contra 5 reis. Nessa batalha ficou, no caso, Quedorlaomer encabeçando essa batalha, conseguiu, no caso, tomar os bens dos outros reis, e nesse meio estava quem? Ló, um perdido e afligido que não tinha prazer no que veio e no que houve. É como hoje, irmãos. Não tem diferença. Existem pessoas tementes a Deus e piedosas nesse mundo corrompido, nesse mundo evangélico fraudulento aí. Existem piedosos que quando veem, entendem que a palavra do Senhor está muito longe do que isso que esses reis dizem aí fora, eles querem fugir e sair de lá. Mas sempre vai ter uma guerra. Sempre vai ter uma guerra. Vai ter uma guerra porque eles não querem perder as pessoas. Nós vamos continuar lendo isso aqui e você vai ver isso aqui em Gênesis 14 para você poder entender o primeiro dízimo de Abraão. Tudo isso aqui, irmão, é para você poder entender o primeiro dízimo de Abraão. O que aconteceu? Abraão foi lá, juntou 318 homens com os mais capazes e tomou os bens e tomou também quem? O piedoso, o temente Ló. Ele tomou esse aí, irmãos, que era o principal motivo de sua ida lá, foi tomar esse piedoso Ló aí, resgatar das mãos desse sistema evangélico fraudulento que hoje você vê fora na cristandade. Então, vamos continuar lendo aqui a partir do caso dos versos 15. Perdão, verso 17. Após voltar Abraão de ferir a Quedorlaomer e aos reis que estavam com ele, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma. Quem era, no caso, o rei de Sodoma? Bera, o filho do mal. O que aconteceu? O que ele fez? Bom, vamos pular aqui o verso 17, vamos lá para os versos 21. Depois a gente volta no versos, no caso, 18 e 19 e 20. Vamos pular o versos 17, aqui ó, do 18, vamos pular para o 21. Ó.
Vamos continuar aqui no contexto do texto aqui, ó. Depois do verso 17, vamos lá para o 21, ó. Então disse o rei de Sodoma a Abraão: dá-me as pessoas. Olha só, irmão. Olha o que o rei de Sodoma, que quer dizer filho do mal, ele quer. Ele quer as pessoas. E os bens ficarão contigo, Abraão. 22. Mas Abraão lhe respondeu: levanto a mão do Senhor, a mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o que possui os céus e a terra, e juro que nada tomarei de tudo que te pertence, nem um fio de cabelo, nem uma correia de sandália, para que tu não digas: eu enriqueci a Abraão. Nada quero para mim, senão que os rapazes comeram e beberam. Irmãos, olha que coisa que interessante. O rei de Sodoma, depois do caso que ficou destruído, que foi desgraçado, que ele viu no caso que perdeu a batalha para Kedorlaomer, ele foi procurar Abraão, porque Abraão tinha vencido Kedorlaomer. Aí ele chegou para Abraão e falou assim: poxa, Abraão, me dá as pessoas e os bens ficam contigo. Eu não quero nada, eu só quero as pessoas, eu quero somente as almas. Será que isso não te lembra Cristo falando para você ter cuidado com lobos vorazes? Pois é, irmão, é isso mesmo. É isso que eles querem, irmão. Esse vale de Sidim, né, que são, como eu já falei antes, que são as denominações corrompidas, que são os líderes, no caso, avarentos, que são esses que pegam mercadejando a palavra de Deus, como já falei aqui em outros vídeos, são esses que estão brigando, tentando tomar pessoas, irmão. Tentando tomar pessoas. Agora você vai entender aqui por que Abraão levantou a mão para o céu e deu graças ao Senhor, que não queria nada de Sodoma, nada de Gomorra, nada daqueles bens ali. Vamos ver no caso que aconteceu aqui, ó. Vamos voltar agora para os versículos 18, que tu vai entender agora aqui como é que do meio do nada, dos versos 17, eu pulei para os versos 21, porque do verso 17 ele se completa no verso 21. Então tu vai entender agora aqui melhor esse assunto aqui, ó. Vamos lá voltar para o 18, ó. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho e era sacerdote do Deus Altíssimo. Irmão, Melquisedeque ele é uma pré-figura de Cristo. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Pré-figura. E abençoou ele a Abraão e disse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos, e de tudo lhe deu a Abraão o dízimo. Pois é, irmãos. Então aqui você vai entender que dízimos são esses. Esses dízimos aqui, irmão, eles eram despojos. O que são despojos? Despojos são bens que você toma após combate com vitória. Foi exatamente isso que aconteceu. Você viu que Abraão foi lá, tomou, resgatou o piedoso Ló e ofereceu, no caso, uma oferta. Ofereceu esses bens para o Senhor. Logo que ele fez isso aí, apareceu quem? Apareceu Melquisedeque na figura de Cristo, oferecendo pão e vinho para ele. Irmão, toda vez que você resgatar um piedoso, toda vez que você resgatar do vale de Sidim, desses reis da terra, desses mercadores da palavra de Deus, um piedoso, um justo, Cristo vai aparecer para você com pão e vinho para você alimentar um piedoso. É isso que o texto do contexto está dizendo. Não é nada além disso. Esses dízimos aqui, irmão, foram despojos. Despojos, vou repetir, são bens que se tomam após combate com vitória. Agora você já vai poder começar a entender por que Cristo lá falou, no caso em Lucas 11, versos de 21 até o 23, que ninguém pode tomar das mãos do valente, ninguém pode primeiro tomar, saquear os bens do valente sem primeiro amarrar ele. Isso é Satanás, irmão. Você tem que, no caso, amarrar ele primeiro para poder saquear os seus bens. Foi exatamente o que o